Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Teresa e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus aos nossos corações, para juntos conhecermos mais sobre a palavra de Deus e crescermos em graça e sabedoria diante de Deus. Amém, queridos? Mas antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de agradecer você que tem estado aqui comigo, acompanhado o canal, que tem compartilhado, deixado mensagens nos comentários, que tem se inscrito no canal. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer. E você que está chegando agora, quero já convidar você, se você gostar, fique conosco, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esses vídeos com alguém que você acha que precise e vamos juntos crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Amém? Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em Salmos 42:11. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a sua fé desfalecida? O que fazer quando a nossa fé desfalece? É sobre isso que vamos falar hoje. Muitas vezes ao longo da nossa caminhada passamos por essa fase, aonde muitas vezes vemos nossa fé querendo se desfalecer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Então você que pode, abra sua Bíblia comigo lá em Salmos 42:11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, queridos? Todos nós enfrentamos momentos em que nossa fé parece fraca, parece que vai desfalecer, quando as dúvidas surgem, muitas vezes quando não vemos as coisas acontecerem, oramos e colocamos diante de Deus e não vemos as coisas acontecerem. Surgem as dúvidas, sentimentos que estamos longe de Deus ou que Deus está longe de nós, porque muitas vezes nos perguntamos aonde está Deus que eu tenho orado, eu tenho colocado diante do Senhor e eu não tenho visto o agir de Deus. Até os grandes heróis da Bíblia, queridos, passaram por isso. Passaram por crises de fé. Davi, em muitos salmos, expressou a sua angústia, mas sempre voltava a confiar. O importante não é ter uma fé que nunca se enfraquece, mas o importante é, mesmo que venhamos nos enfraquecer na fé, o importante é que nos levantemos, continuemos a confiar, a orar e a renovar a fé em nossos corações. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar constantemente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, para que a nossa fé venha a ser fortalecida, para que a nossa fé venha a ser revigorada, fortalecida em Deus, queridos. Amém? A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada do que está acontecendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê, em nome de Jesus, amém? Então, o que fazer, pastora, quando a minha fé está desfalecida? Lembre-se de quem Deus é, querido. Lembre-se sempre quem Deus é. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta palavra está em Jeremias 29:11. Precisamos lembrar quem Deus é, porque a palavra de Deus fala que Ele nos conhece e conhece os planos que Ele tem para nós. E esses planos que o Senhor tem para nós não são planos para nos causar dano, mas para nos dar esperanças e o fim que nós merecemos
esperança e um bom futuro, querido. Muitas vezes a fé enfraquece porque nos esquecemos do caráter de Deus, de quem Ele é. Nos esquecemos que Deus tem promessas sobre a nossa vida. Querido, você tem zelado pelas promessas de Deus na sua vida? Você tem se lembrado das promessas que o Senhor fez para você? Muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada, nós vamos nos esquecendo das promessas que o Senhor fez para nós. E neste dia, o Senhor, Ele me trouxe aqui para dizer para você que todas as promessas que Ele fez na minha vida e na sua vão se cumprir no tempo de Deus. No tempo de Deus, mas nós precisamos zelar pelas promessas. O que é zelar pelas promessas? É acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que no tempo de Deus, por mais que os meus olhos não estejam vendo, por mais que os seus olhos não estejam vendo, as promessas se cumprirão, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E toda palavra lançada sobre a minha vida, toda promessa lançada sobre a minha vida e sobre a sua vida, vindo da parte de Deus, ela se cumprirá em nome de Jesus. Amém, queridos? Se queremos fortalecer a nossa fé, precisamos nos encher da palavra de Deus, pois é ela que nos dá vida e direção. Lá em Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar alinhados à palavra de Deus. Precisamos andar segundo a palavra de Deus. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus, querido. Ai, pastora, mas muitas vezes eu não sinto nem vontade de orar. Ore sem vontade, querido. Ore mesmo sem vontade. A palavra de Deus lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, clame sem vontade, ore sem vontade, porque a palavra de Deus lá em Jeremias, ela nos garante que se nós clamarmos a Ele, Ele nos responderá e dirá a nós coisas grandiosas e insondáveis que nós não conhecemos. Orar não é apenas um sentimento, mas uma decisão. Fale com Deus, mesmo que pareça que Ele está em silêncio. Nós já vimos aqui em outros vídeos. O nosso Deus é um Deus que trabalha em silêncio. Muitas vezes, quando nós não vemos nada acontecer, ainda assim, Deus está trabalhando, porque Ele trabalha no silêncio muitas vezes. Ele trabalha a nosso favor. Cerque-se, querido, de pessoas de fé. Nesse momento que muitas vezes a nossa fé está enfraquecida, a melhor coisa a fazer é nos cercarmos de pessoas de fé, de pessoas que nos tragam palavras de esperança. A própria palavra de Deus nos diz: trazei à memória aquilo que te traz esperança. Precisamos nos cercar de pessoas que nos tragam fé, que sejam pessoas de fé, que tragam palavras de incentivo, de motivação, de fé. Porque se nós muitas vezes nos isolarmos ou se nós ficarmos próximos de pessoas que estão também com a fé enfraquecida, nós enfraqueceremos cada vez mais. Então busque cercar-se de pessoa de fé. Lá em Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Quando estamos fracos, precisamos estar perto de pessoas que nos encorajem espiritualmente e que nos motive a nos fortalecermos novamente e nos colocarmos de pé. Lembre-se do que Deus já fez por você. Traga à sua memória, querido, tudo que Deus já fez, os livramentos que Deus te deu, as provisões que o Senhor já te deu, sabe? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Lá em Salmos 103:2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhum de suas bênçãos. Nós precisamos trazer às nossas memórias tudo aquilo que o Senhor já fez para nós, todas as bênçãos que Ele já nos deu, todos os milagres que Ele já fez na nossa vida, toda
o sustento que Ele já nos deu, a provisão que Ele já nos trouxe, todos os livramentos que Ele já nos deu, as curas que Ele já trouxe para as nossas vidas. Nós precisamos trazer a nossa memória para fortalecer a nossa fé, querido. Separe um tempo diário para meditar na palavra e lembrar-se do agir de Deus em sua vida. Precisamos trazer à nossa memória constantemente aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, querido. É normal, muitas vezes, durante a nossa caminhada, nos enfraquecermos na fé. Mas nós precisamos nos levantar, nos cercarmos de pessoas que nos fortalecem, que nos ajude, que nos leve para mais próximo de Deus. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos acreditar nas promessas, precisamos ouvir a palavra de Deus. Nunca se esqueça, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus constantemente. Encha-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Ore, busque o Senhor em oração, em tempo e fora de tempo, com vontade ou sem vontade. E lembre-se desse versículo de Jeremias 33:3 que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Tem muita coisa. O que está por vir é muito melhor do que você já passou. A palavra de Deus diz: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Creia nessas promessas do Senhor. Traga as promessas do Senhor. Fale as promessas do Senhor. Declare as palavras de Deus. Declare as palavras do Senhor liberadas sobre a sua vida. E tome posse dela. Acredite. É normal a fé se desfalecer, mas não é normal ficar desfalecido. Precisamos entender que temos um Deus que nos fortalece todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você. E se esse vídeo fez sentido para você, se esta palavra fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que Deus tem ministrado ao seu coração através desses vídeos. E se você quiser compartilhar com alguém esta palavra que você acha que está precisando, compartilhe este vídeo com alguém, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, em nome do Senhor Jesus. E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, venha estar trazendo discernimento ao teu espírito, para que você possa compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar constantemente nos enchendo da palavra, para que não venhamos ter a nossa fé desfalecida diante dos acontecimentos do mundo, diante das circunstâncias da nossa vida, porque todos os dias nós passamos por provas, todos os dias nós passamos por situações que vão querer fazer com que a nossa fé venha se desfalecer. Mas se você tiver entronizada ao trono de Deus, com seus ouvidos sensíveis à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a sua fé será fortalecida no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.